Olá, estamos aqui no espaço da educação do comportamento financeiro. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E hoje estou aqui para falar de um tema muito procurado. Se você aí for buscar no YouTube, qualquer rede social, você vai ver que tem muita gente querendo sair do país, sair do nosso país, Brasil. Quer morar fora desse país. Então o tema de hoje é esse: como morar com sustentabilidade, como ir para um novo país para construir a sua família, constituir outras famílias, não importa, mas acima de tudo, empreender também em outro país. Então, estou aqui hoje com um especialista nisso. Aliás, ele aprendeu, ele vivenciou, e é uma pessoa com qual eu tenho muita admiração e respeito, é um amigo, um irmão, Alexandre Damiani. Alexandre Damiani, que saudade! Que saudade! Faz anos que eu não... Alguns anos. E olha, ele acabou de chegar de um outro país. Então eu falei assim, eu vou trazer esse cara aqui porque ele vai ajudar muita gente a ter essa percepção, a ter essa atitude, porque tem momentos difíceis, deve ter, ele vai falar tudo isso, mas também ele se preparou. E aí tem uma importância de tudo isso. Então, eu queria que você falasse nos primeiros minutos a sua trajetória, principalmente como naquele momento que a gente se conheceu. Você pode falar um pouco da sua base, como você se constituiu na sua vida profissional, pessoal, mas aí depois como deu start para tudo isso começar. A palavra é sua, meu amigo. Aqui nós estamos no espaço da educação do comportamento financeiro. Primeiro quero te agradecer, é uma honra estar aqui do seu lado. Enfim, a gente já fez isso muito lá atrás, Verdade, faz tempo que a gente não se fala. E é um assunto que me agrada muito, porque eu vou começar talvez falando do que não fazer quando você decidir ir para lá, porque eu fiz muita coisa errada. Mas esse sonho começou em 2010, quando eu fiz uma formação de educação financeira com o Reinaldo. E confesso que, na verdade, eu não queria ter ido nessa formação, fui porque um grande amigo quase que me obrigou a ir, porque quando ele falou, você vai fazer um curso de educação financeira, eu falei, cara, mas eu já fiz faculdade de administração, eu já sou consultor financeiro, eu não preciso aprender nada sobre isso. E chegando lá, eu descobri que a educação financeira não é o que eu tinha aprendido, né? Eu tinha aprendido sobre gestão, sobre negócios, mas a educação financeira pessoal, a gente não aprende em lugar nenhum. E esse talvez é um dos maiores erros. Sentado naquela cadeirinha, uma pergunta que você fez é: qual é o seu sonho? Ou quais são os seus sonhos? E um dos sonhos que eu tinha aos 42, 43 anos de idade era viajar para Disney, levar as minhas meninas para Disney. Você estava com quantos anos naquela época? Eu lembro. Foi em 2010, eu estava com 39 anos. Quase 40 anos. Quase 40 anos. Nunca tinha viajado para fora do país, nem tinha essa vontade de viajar para fora do país. Mas o sonho de levar minhas filhas. Eu tenho 3 filhas mulheres, na época tinha 2, né? Nasceu mais uma, inclusive uma nasceu nos Estados Unidos, que é a Brenda. Que legal. E aí eu demorei 3 anos para planejar essa viagem. Né? Porque você não tinha dinheiro guardado? Como Nada, é que é isso? Zerado de dinheiro guardado. A importância desse momento, porque tem uma palavra-chave que estava no livro Terapia Financeira, que estava lá. Foi se a partir de hoje... minha vida. Se a partir de hoje você não receber mais nenhum real, por quanto tempo você se mantém? E eu ganhava super bem. Ganhava, na época, mais de 20 mil reais por mês. Mas tinha minha moto, meus carros, passeava, enfim, gastava nos restaurantes, mas... chegava no final do mês, guardar dinheiro para quê, né? Então era isso que eu vivia. E aprendendo com a metodologia de SOP, lembro como se fosse hoje, essa frase foi um grande impacto na minha vida. E aí sentei com a minha esposa e falei, a gente precisa mudar tudo o que a gente fez até agora. Ela também ganhava bem, né? E aí a gente começou um trabalho novo e ter o sonho... Porque é muito difícil você falar para sua esposa economizar, é muito difícil. Mas quando você fala para ela, nós vamos economizar porque nós vamos para Disney, nós vamos economizar porque nós vamos fazer uma viagem para a França, aí muda de figura. Ou seja, o sonho parece ser um estimulador de tudo isso, certeza. É o eixo principal da vida, né? Se você não tiver um objetivo para quê, o poupar é mesquinharia. É isso. Acumulador de dinheiro não resolve, né? É isso? Aprendemos isso aí. 2013 realizei o sonho. Passei 21 dias na Disney, hotel da Disney, ou seja, sonho de verdade, sem nenhuma restrição financeira. Poupou durante 3 anos com a família. 3 anos. Eu me lembro até os seus filhos estavam lá. A Mariana, se a gente resgatar, a gente vai achar a Mariana com 4, 5 aninhos falando dos 3 cofrinhos, pequeno, médio e grande, enfim.
E aí, quando a gente estava vindo embora, outubro de 2013, que a gente estava retornando para o Brasil, minha esposa falou a seguinte frase: 2014 eu vou passar o Natal nos Estados Unidos. Eu falei, sem problema, a gente guarda até lá. Ela falou, não, você não entendeu, eu vou vir para morar nos Estados Unidos. Que louco. E essa primeira frase que ela soltou no aeroporto, falou, essa mulher tá maluca, porque assim, eu sou dono de empresa, era na época já dono de empresa, ela trabalhando por uma multinacional em Alphaville, ou seja, resumindo para a gente chegar no que as pessoas querem ouvir, né, de como morar nos Estados Unidos, em 8 meses eu estava morando nos Estados Unidos. Então, de outubro até junho de 2014, vendi parte da minha empresa, ela pediu demissão do trabalho dela e fomos para os Estados Unidos. Que legal. Mas eu confesso que a gente foi como você que está ouvindo não deveria ir, né? Eu fui sem saber falar inglês, sem saber o tipo de visto, sem recurso, assim que eu falo, recurso para se manter no mínimo durante 1, 2 anos lá. A gente foi com um recurso razoável, mas lá eu descobri que era bem menos do que eu deveria levar. Então, a primeira dica para quem está pensando em morar fora é, primeiro, saber qual país você quer ir, porque os Estados Unidos não é a única opção. Eu vejo muitas pessoas sendo enganadas achando que os Estados Unidos é a única opção. Você pode ir para a Austrália, você pode ir para a África, que é rica e fala português, você pode ir para Portugal, você pode ir para a Espanha, tem Itália, enfim. Então tem Japão, nós conhecemos lá nos Estados Unidos, lembra? Uma brasileira que mora no Japão, enquanto a gente fazia nosso mestrado na FCU. E aí, o primeiro grande desafio dos Estados Unidos, que foi o primeiro país que eu morei, é a língua. Porque eu descobri... Aqui eu achava que eu tinha inglês intermediário. E lá eu descobri que meu inglês não era nem para o good morning, não servia para absolutamente nada. Então, uma preocupação é a língua, é extremamente importante. Não é um limitador. Né? Se você for morar na Flórida, por exemplo, você vai se virar super bem falando somente português, mas se você souber o inglês, vai ser um diferencial legal. Mas a primeira dica que eu descobri, Reinaldo, e você me ajudou bastante nisso, porque eu acabei abrindo a filial da DSOP nos Estados Unidos, é um visto que chama L1, mas eu fui descobrir quando eu estava lá. Então, para quem está assistindo a gente, a primeira dica, conversa com um advogado de imigração. Advogado de imigração. Essa é a primeira dica. Para qualquer país que você vá, seja Estados Unidos, seja Portugal, seja Japão, é descobrir como é que você fica lá de forma legal. Perfeito. Esse é a primeira coisa que você tem que investir. Ele vai conseguir passar para você todos os cenários, né? Aquilo que é o básico, né? Tudo, porque assim... Principalmente documental, porque um país como os Estados Unidos, você não fica lá se não tiver regularizado. Não. E assim, o que é legal? Às vezes a gente ouve que os Estados Unidos é muito difícil para você migrar. É muito pelo contrário, é um dos países mais fáceis para você migrar. É mesmo? Porque tem visto para investidor, tem visto para especialista, tem visto para habilidades extraordinárias, tem visto para atleta, tem visto para chefe de cozinha. Para estudante. Para estudante. Tem uma infinidade de vistos. Só que eu fui descobrir isso quando eu já estava lá. E quando eu cheguei lá, eu corto uma série de possibilidades porque eu já fui para lá. Então é melhor você sair daqui já sabendo o que te espera lá. Perfeito. Então, primeira dica, advogado de imigração. Segunda dica, avaliar o custo de vida nesse país que você quer migrar. Olha, isso é muito importante. Os Estados Unidos custa o dobro de Portugal, quase o dobro. O dobro. Para morar, quase o dobro. Isso falando de moeda para moeda, que hoje o dólar e o euro valem exatamente a mesma coisa, né? Então, é quase o dobro. Se você vai para a África, o custo de vida é maior, só que a rentabilidade é muito maior. Né? Se você vai para o Japão, tem uma comunidade brasileira também muito boa, com custo de vida razoável, e avaliar prós e contras. Aqui vai uma dica muito importante. Depende da idade que você está, ir para os Estados Unidos talvez seja um grande problema. Por quê? Porque a saúde pública nos Estados Unidos ela não existe, ela é paga. Lá não tem um SUS. Não tem o SUS. Lá você paga um convênio médico, e olha que interessante, você paga o convênio para cobrir as suas despesas até X. Então, quanto menos eu pago de convênio, menos eu tenho de cobertura. Uau. Só para dar um exemplo, o parto da minha esposa, nasceu, minha terceira filha foi lá nos Estados Unidos, o parto foi $30 mil. Nossa! Se a gente multiplicar, estamos falando de R$150 mil. Como é que você paga isso sem se você complicações, né? Um parto foi totalmente sem nenhuma. 3 dias estava fora do hospital. A Brenda nasceu prematura, mas com zero problema de ficar lá. Então, se você tem uma idade avançada, talvez você tenha que colocar na balança se vale a pena os Estados Unidos. Se você tem crianças que estão indo lá adolescentes que estão indo lá já para a universidade, também tem um valor
alto a universidade. É de graça até o high school, a partir do high school, pago. Ou e quando seja, eu falo quando é criança até os seus 17 anos, tudo bem. free, o governo paga tudo. Maravilhoso. Mesmo estrangeiro, não Mesmo importa. estrangeiro, não importa. Claro, desde que você esteja lá. E a escola que legal. vai ser dessa criança é onde você está na jurisdição, onde você está morando. Isso também é uma dica muito importante para quem vai para lá. Primeiro você escolhe a escola, depois a casa. Muito importante isso. Olha Porque se só, você hein? escolhe a casa num lugar errado, onde a sua filha vai estudar numa escola que é nota 4, Uau. ela vai ter grandes problemas. Então, você primeiro escolhe a escola e aí se vira para escolher um apartamento, uma casa que fique naquele condado que eles chamam lá. Então, isso falando um pouquinho de América. Se faz muito dinheiro na América, então vale bom super pra a ganhar pena. dinheiro? Ah, muito bom, muito bom. Se você estiver disposto a trabalhar, né? Quando eu falo ganhar dinheiro, eu brinco, Reinaldo, que antes de eu abrir a unidade da DSOP, eu cortei grama nos Estados Unidos, eu limpei piscina nos Estados Unidos, eu limpava 20 piscinas por dia Uau. nos Estados Unidos. A minha esposa trabalhou na área da limpeza durante quase 2 anos, só parou porque engravidou e aí o trabalho era muito ruim. E a gente já tinha o nosso processo de visto aprovado, o visto L1, que é o expatriado, né? Que foi o visto que a DSOP me proporcionou porque eu abri uma filial lá. Perfeito. Mas, resumindo, os Estados Unidos, né? Advogado de imigração, tem uma reserva financeira de no mínimo 6 meses, baseado no custo de vida do estado que você vai morar lá. E muda muito, pessoal. Miami custa 50% mais caro que Orlando. Que louco. E é Flórida. Quer dizer, você tem flutuação, inclusive no país. Né? Inclusive no mesmo estado. Se for para Nova York, então, É como, por exemplo, talvez São Paulo e Jundiaí. diferente. Você tem isso também. Muito diferente. E lá você tem Miami e Orlando. Você tem essas diferenças. Você vai para Massachusetts, que é onde tem mais brasileiros, né, que é Boston, aquela região, o custo de vida é quase o dobro de Orlando. Mas você ganha 3 vezes mais. Então compensa. Então, necessariamente, você precisa fazer uma boa pesquisa. Uma boa né? pesquisa, uma boa pesquisa. Um cuidado muito com os canais de YouTube. Porque tem alguns youtubers que falam que é super fácil. Pega o avião, vai para lá, não se preocupa com tipo status imigratório, que você vai ganhar dinheiro e tal. Só que aí você fica preso nos Estados Unidos. Dá para viver nos Estados Unidos sem documentação? Eu não vou mentir aqui, dá. Mas você fica preso lá. Se você decidir vir para cá para depois voltar, você não volta nunca mais. Então, é uma decisão que você tem que tomar, que eu vou ficar preso lá. O que mais? Você depois foi para Portugal também, depois, né? Então você teve uma filha lá, você empreendeu lá, você montou uma empresa, que é a Recomendo. Lá nos Estados Unidos. Que é Unidos. uma empresa de relacionamento empresariais, né? Vamos por assim. Network. Network, vamos resumir, né? E aí, depois, logicamente, isso aí começou a te dar bastante também. Abriu lá a sua empresa e começou a expandir. Tanto é que você depois veio para o Brasil e foi para Portugal. A ideia era... Ele aprendeu, gente. Ele aprendeu a viajar, a começar a abrir novos caminhos. Mas ele falou, só que Portugal a língua é a mesma. Aí vai ser mais fácil. Só que Portugal tem outras particularidades. Olha só como os países mudam, né? Mudam muito. Fala um pouco dessa outra experiência. Na verdade, em 2019, Reinaldo, eu queria morar no Brasil. Ah, você veio para morar no Brasil? Vim para morar. Só que com a esposa que eu tenho, eu não consegui morar no Brasil. Ela queria experimentar a Europa. A gente ouviu falar super bem e com 2 crianças na fase de educação. A gente ouviu falar que a educação em Portugal era muito boa. E aí eu fiz diferente. Aí sim, eu já tinha uma reserva financeira muito boa. Eu tinha pesquisado qual o tipo de visto que eu precisava para morar em Portugal. Aí você fez a lição de casa que você aprendeu na prática. O custo de vida que eu aprendi errando nos Estados Unidos. E aí fui morar, inclusive, numa cidade que chama Braga, que é uma cidade... Tudo em Portugal é pequeno. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem, vou falar porque quando eu fui para Portugal eu não sabia, mas assim, o país Portugal cabe dentro do estado da Paraíba. Nossa. Só para quem está nos ouvindo entender o tamanho. Você atravessa Portugal em 5 horas. Diferente, né? Brasil se atravessa, sei lá, em quantos dias, não dá horas, né? Verdade. Os Estados Unidos também é muito grande, enfim. Então, Portugal tem uma grande vantagem, a língua. Outra grande vantagem, o visto é baratíssimo. Enquanto para ir para os Estados Unidos, seu processo de visto vai custar por volta de $7.000, para ir para Portugal vai custar $1.000. Bem mais. Então, bem mais em conta. O custo de vida também é mais baixo. Uma coisa muito boa, saúde pública é pública. É então, totalmente de graça, custa muito mesmo barato. Mesmo para estrangeiro. Muito barato. A escola é pública. Apesar de eu não ter colocado as minhas filhas na escola pública, porque eu já fui numa condição financeira bem legal,
e elas estudaram numa escola muito, muito bacana, mas assim, o grande barato para mim que eu achei de Portugal é você tá na Europa. Aí você vai para França, Itália, Bélgica, entrada, tudo né? Barato, tudo muito fácil. E o trabalho? Aí é o senão de Portugal. Portugal você não consegue fazer muito dinheiro. Você pode também trabalhar cortando grama, limpando piscina, os trabalhos mais braçais, vamos dizer assim, mas você vai ganhar um salário mínimo de 800 euros. Vai viver? Vai. Mas vai viver bem sem poder fazer muita coisa. Às vezes tem quem está nos assistindo, às vezes está numa situação bem difícil. E aí eu falo, para quem está numa situação difícil aqui, a situação difícil lá é mais legal, né? Porque você tem escola boa, pública, você tem saúde boa, pública. Agora, isso é uma coisa legal de vocês ouvirem. Pode ir experimentar e deve ir, mas hoje eu moro no Brasil. Por que será, né? Esse país é extraordinário. Esse país Ou seja, é extraordinário. Fez um tour. Um tour, foi para América do Norte, depois foi para a Europa. Tem outros voos que eu sei que ele já está aí preparando outros voos, né, para ir para outros países assim. Mas eu queria aqui colocar o seguinte: existe a possibilidade então de liberdade no mundo hoje, né? Você vai para onde você quiser. Você quer morar... E o Covid acelerou o processo, acho que o ponto que fica, né, Lê, aqui também, não se esqueça que você está mudando para lá, você está levando o seu eu para lá. Então, todos os seus hábitos, seu comportamento, tudo isso... Os problemas vão junto. Vão junto, né? Você não muda de tudo problema, vai você está levando. Junto. Então, se você tem aqui, às vezes, incompatibilidade, não sei o que lá, resolva tudo isso aqui, porque lá você vai encontrar muito mais diversidade. É diferente. É diferente. O estrangeiro não é tão assim aceito como a gente às vezes pensa que é. Nos Estados Unidos você tem uma dificuldade maior da recepção, vamos imaginar assim. Agora, Portugal me... acolheu melhor. Muito melhor, assim. Eu tinha grandes amigos portugueses. Nos Estados Unidos eu não fiz amigo americano. Eu tinha conhecidos americanos. Diferente. Amigo, não. Em Portugal, você tem os preconceituosos? Até tem, mas são poucos e são de uma idade avançada, acima de 50 anos. Abaixo de 50 anos... Que é a nossa idade. Que é a nossa idade, abaixo de 50 anos, não tem o preconceito nenhum. Mas, assim, a maior dica, além de conhecer o advogado de imigração, saber o custo, saber a língua, saber os costumes, é você se preparar financeiramente para ir, para você não sofrer. Porque eu vejo muitos brasileiros hoje, infelizmente, principalmente nos Estados Unidos, e não tenho nada contra isso, mas assim, cortam grama a vida toda. E ele não consegue se preparar financeiramente para se libertar disso e talvez virar um empresário, dono de uma empresa que corta grama. E está tudo ótimo. Beleza. Então eu vejo muito imigrante abrindo mão de conquistas e se acostuma com o básico. E isso eu acredito que talvez é o maior erro do imigrante. Porque eu ouço muito imigrante falando assim, tudo que eu construí no Brasil, o meu mestrado, a minha faculdade, ou o meu conhecimento, aqui não vale nada. Eu não concordo. Vale, né? Experiência. Só que ele aceita que ele não é mais ninguém e ele acaba trabalhando só no lado braçal, tanto no Brasil como em Portugal. Pra gente dar um fecho aqui, o pior momento em um desses países, vou pegar um país, Estados Unidos, que é onde você ficou um pouco mais de tempo. Pior momento, ou que você falou assim, puxa, eu queria voltar para o Brasil. E o outro, melhor momento, o ápice. Fala para aquela câmera lá. Falar o pior momento, às vezes vai talvez até... O pior de viver na América, fora do país, é a saudade que você tem da sua família. Né? Eu perdi minha mãe estando fora do país. Nossa. E não tinha como vir para cá imediatamente. E nos Estados Unidos a gente chegou a literalmente não ter dinheiro para comida. Foi difícil. Foi difícil. Mesmo indo planejado, as coisas deram tão errado no começo, por falta de planejamento, que a gente passou um aperto muito grande. O melhor momento, acho que eu já sei qual é, mas pode falar o melhor momento dos Estados Unidos? Olha, além do nascimento da minha filha... eu achei que era... Esse eu tenho certeza aqui. Mas assim, para mostrar... Porque assim... Não justifica sei lá para ter filho. Não. Mas o maior momento foi a gente conseguir fazer um evento nos Estados Unidos em 2018 para 1.200 pessoas.
levando palestrantes de todos os níveis. Você estava lá conosco. Sim. O que eu quero mostrar para as pessoas é que a gente precisa ter coragem na vida. E não é só para mudar de país. É coragem para tomar decisões que a maioria das pessoas não toma. Por que alguns têm sucesso e outros não? Coragem. Tudo isso leva você e levou você a desenvolver uma grande empresa, que é o Recomendo, que é uma empresa de network, que faz as pessoas se correlacionarem e fazer negócios, né? E muitos negócios. Isso. Hoje tem Recomendo nos Estados Unidos, tem Recomendo no Brasil, tem Recomendo na Europa, em Portugal. Enfim, hoje é uma realidade. Que legal, né? Você hoje é um empreendedor de relacionamento, de network no mundo. Reinaldo, a gente movimentou em 7 anos 145 milhões de dólares em negócios. Simples assim, né? É. Parabéns, viu? Eu tenho orgulho de você, você sabe, né? Tenho orgulho de você. E você faz parte dessa história. Eu falo que uma coisa que a gente tem que entender é que a gente tem mentores na nossa vida. E uma coisa que eu aprendi da conexão é conecte-se com pessoas do bem. Ei, garoto. Gente, esse aqui é Alexandre Damiani, uma pessoa, né, dispensa comentários, é meu irmão, meu amigo. Espero que tenha ajudado você a fazer aí, ter suas opiniões e tal. Se tiver dúvida, você entra lá, mensagens aqui, vai lá e deixa seu comentário, também pergunte. A gente coloca aqui, vamos colocar os dados da Recomendo, do Alexandre, para poder realmente fazer jus a caminhar. Tenho certeza que mudar de país é legal, viver no Brasil também é legal. O importante é você estar bem, não é isso? É verdade. Fechou? É verdade, fechado. Tchau, gente. Um grande Valeu. abraço.